Olá pessoal, boa tarde. Vamos então continuar aqui o nosso curso de termodinâmica, né? Então na aula de hoje a gente vai falar sobre transições de fase. Então meu objetivo aqui vai ser mostrar para vocês alguns experimentos para tentar descrever esse fenômeno. Então basicamente a aula de hoje eu vou apresentar alguns resultados experimentais para que na próxima aula a gente formule um modelo, né, que é o chamado modelo de Van der Waals, para tentar explicar as transições de fase, né? Então, para começar, eu gostaria de fazer um experimento aqui com vocês. Esse gráfico aqui mostra os resultados de um experimento, eu vou tentar fazer com ele, vou fazer aos poucos aqui com vocês para tentar interpretar esse resultado. Então aqui eu tenho no eixo Y temperatura, e no eixo X eu tenho calor, né? Então suponha que eu tenha um pote com água, certo? É o experimento que eu faço toda manhã, quando eu acordo e vou fazer o meu café, né? O que eu faço toda manhã? Pego um pouco de água, coloco numa chaleira e coloco essa chaleira no fogo, certo? Então com o tempo, com o passar do tempo, começa a ter uma incorporação de calor da chama do meu fogão para a água que está nessa chaleira, né? Então aqui é uma situação um pouquinho diferente do que eu faço de manhã, porque aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou começar não com uma água da minha torneira, né, que estaria a uma temperatura aproximadamente de 25 graus, mas suponha que eu tenha deixado durante a noite uma água no congelador, certo? Então eu pego essa água que estava no congelador, suponha que esteja a menos 10 graus centígrados, né? Então eu começo o meu experimento colocando essa água congelada nessa minha chaleira, né? Então eu coloco ela na chama do meu fogão, certo? Então, a partir do momento que eu coloco essa chaleira nessa chama, começa a acontecer uma transferência de calor para a água que está contida nessa chaleira, né? Então nesse eixo X aqui, apesar de estar sendo colocado o calor, né, eu posso também interpretar como o tempo, certo? Porque quanto mais tempo vai se passando, mais calor foi passado da chama para a minha água. No caso aqui, inicialmente, o meu gelo, né? Então essa linha vermelha aqui representa mais ou menos o que acontece, né? Então eu quero caminhar ao longo dessa linha vermelha aqui para vocês entenderem o que eu vejo quando eu faço esse experimento, né? Nesse momento eu não vou explicar por que isso acontece, eu vou tentar explicar ao longo da aula, né? Ou na verdade começaria a explicar isso aqui nessa aula, mas terminaria na próxima aula. Mas nesse momento eu quero apenas fazer uma descrição, estou descrevendo o que eu observo, né? Então o que eu observo é o seguinte, eu pego o meu gelo, coloco na chaleira, coloco ela na chama. Inicialmente o sistema está a uma temperatura de menos 10 graus, né? Mas com o passar do tempo, ou seja, com a introdução de calor, né, a água começa a ter uma temperatura aumentada, né, começa a aumentar a temperatura. Suponha que eu tenho um termômetro cravado lá naquele gelo e eu posso ver a todo instante qual que é a temperatura que o meu gelo se encontra. Então o que eu percebo, mais uma vez, deixar bem claro que eu estou descrevendo apenas aquilo que eu só estou descrevendo aquilo que eu observo, né? Então o que eu observo é que há um aumento linear da temperatura com a introdução do calor e, consequentemente, com a passagem do tempo, né? Então essa linearidade aqui se mantém até chegar a um ponto que coincide exatamente com 0 graus centígrados. Interessante é que quando a água, o gelo, atinge esse ponto, parece que a temperatura crava. Eu não consigo aumentar a temperatura com a introdução de mais calor e, consequentemente, com a passagem do tempo, né? Então o tempo vai passando, mas a temperatura da minha água, ela não muda. O meu termômetro cravou ali na temperatura igual a 0, né? E o que eu observo aqui é que eu começo a ter o surgimento de gotículas, né? Lembrando que antes eu tinha uma água em forma de gelo, só que nesse momento aqui,
nesse momento que estou apontando, que está sendo apontado aqui no mouse, existe o surgimento de gotículas. Começa a parte de gelo começa a se transformar em parte líquida, né? Até chegar a um ponto, que seria mais ou menos nesse instante aqui, em que o último pedaço de gelo se transforma em água. Então, nesse momento, a água fica totalmente líquida, né? E justamente nesse ponto em que a água se torna totalmente líquida, eu volto a ter um aumento na minha temperatura. Então a temperatura começa a aumentar aqui. Então vai passando o tempo, ou seja, eu vou introduzindo mais e mais calor no meu sistema e a temperatura vai aumentando. Isso acontece de forma linear, né, o crescimento de forma linear, até, mais uma vez, quando eu chego numa certa temperatura. Quando eu chego ali no 100 graus centígrados, acontece uma situação muito parecida com o que tinha acontecido ali na transformação do gelo para a parte líquida, né? Então, a partir desse momento, por mais que eu introduza calor, por mais que o tempo passe, o termômetro crava na temperatura igual a 100 graus. Né? Trava e não vai mais, né? A temperatura está aumentando, só que eu começo a perceber o seguinte, o volume da água líquida começa a diminuir. Provavelmente porque partes dessa água começam a virar vapor, né? Então eu começo a ter o surgimento de bolhas, então parte dessa água começa a transformar em vapor. Tá? Então continuo tendo uma parte líquida, mas o volume já diminuiu, o volume dessa parte líquida já diminuiu. Né? Isso vai acontecendo até que a última molécula dessa minha água vai embora, né? Da minha chaleira. Então, nesse momento aqui, a temperatura, eu conseguiria aumentar a temperatura se eu conseguisse enclausular a minha água. Né? No caso, se eu estivesse usando uma panela de pressão, por exemplo, né, em que eu conseguiria conter as partículas que formam a água, né, de forma a não perder as moléculas de vapor, que estão em forma de vapor. Né? Então, se eu pudesse fazer esse experimento, eu ia perceber que a temperatura iria aumentar. Só depois que a última parte da água líquida se transforma em vapor. Né? Então o que está acontecendo aqui, né, pessoal? Então tem todo esse diagrama aqui, essa curva, mostrando o que está acontecendo aqui quando eu aqueço uma quantidade de água. Né? E para tentar começar a construir um entendimento a respeito disso, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês. Né? Sugiro que vocês depois pesquisem na internet, no site do FET. Se vocês digitarem PHET, né, FET, mais States of Matter, vocês vão cair nesse programinha aqui que vai ajudar vocês a simular o que está acontecendo nas moléculas que formam a água e que justificariam essas observações que a gente acabou de descrever. Né? Então aqui suponha que eu tenha um container fechado, de forma que as moléculas não podem sair. Né? Cada uma dessas aqui são uma molécula cada uma dessas é uma molécula de água, né? Então eu tenho aqui 2 hidrogênios e um oxigênio. A temperatura está sendo medida por esse termômetro, no caso aqui está 809 kelvins. E eu tenho um controlinho aqui que eu posso colocar fogo ou posso colocar gelo. Então quando eu coloco fogo, significa que eu estou acrescentando calor no sistema. Se eu coloco gelinho, significa que eu estou tirando o calor do sistema. Né? Ou seja, estou esfriando o sistema ou estou esquentando o sistema. Né? Então vou começar numa temperatura super alta, no caso aqui 809 kelvins. Né? Eu vou rodar aqui o meu sistema, então vocês podem ver que, como a temperatura está muito alta, as moléculas estão totalmente espalhadas por esse container. Né? Ela estaria no estado de vapor, dada essa temperatura aí. Né? Então eu quero ver o que vai acontecer nessa minha simulação quando eu esfrio o meu sistema. Né? Então eu vou diminuir a temperatura, vocês estão percebendo que o termômetro ali começa a recuar, né? Começa a diminuir. Né? E eu vou parar aqui um pouquinho eu vou parar de tirar calor, eu estabilizei aqui nessa temperatura,
440 kelvins. E vocês estão percebendo que agora as moléculas, elas continuam espalhadas, mas elas ocupam um volume bem menor do que ocupavam naquela situação inicial, né? Elas continuam, eu poderia dizer que aqui ainda estaria numa fase meio vapor e meio líquido, né? Por exemplo, essas moléculas aqui estariam em forma de vapor, no sentido de que elas estão bastante longe umas das outras, mas essas aqui, elas estariam na fase líquida, né? São água, são água em forma líquida, porque elas estão próximas entre elas, né? Elas estão, de alguma forma, atraindo umas às outras, né? De forma a dar aquele formato líquido. Muito bem, eu vou continuar a retirar calor do meu sistema e vou ver o que vai acontecer, né? E se eu começo a tirar um pouquinho mais, eu ainda estou na fase líquida, né? Mas agora com pouquíssimas moléculas que ainda estão na fase gasosa, né? Ou de vapor. E agora começa a acontecer uma coisa interessante. Vocês estão percebendo que está começando a ter uma conexão meio que hexagonal aqui entre essas moléculas, né? Se eu tirar um pouquinho mais de calor, isso aqui vai ficar um pouco mais evidente. Olha só que legal, né? Você começa a ter a emergência de uma estrutura dessas moléculas, né? Causada justamente pelas pontes de hidrogênio. Então o hidrogênio ele tenta ligar com o outro hidrogênio da outra molécula, né? De forma a formar essas pontes de hidrogênio aí, né? E consequentemente eu tenho uma situação em que eu tenho um volume maior formado pelas moléculas do que o volume formado por elas se eu tivesse numa situação que eu tivesse mais calor, né? Aqui seria a fase sólida, que por sinal ela ocupa um volume um pouco maior do que o volume de quando ela estava na fase líquida. Então se eu colocar um pouquinho mais de calor aqui e voltar na fase líquida, vocês vão perceber que o volume ocupado pelas moléculas é menor do que o que eu estava quando eu estava na situação com menos energia, né? Que seria essa, né? Nesse caso aqui as moléculas estão mais espalhadas espacialmente, né? Apesar delas se movimentarem menos, né? O grau de vibração delas é bem menor, né? Então eu tenho aqui uma situação para tentar explicar o que acontece a nível microscópico naquelas transições de fase que eu acabei de mostrar para vocês, né? Então, com essa ideia em mente, vou abrir aqui o slide novamente, né? Com essa ideia em mente, eu posso reconstruir aquele meu slide inicial, né? Da seguinte forma. Então, eu comecei com uma água gelada, né? Então, gelada no sentido de que eu tenho as moléculas todas formando uma estrutura bem definida, né? A partir do momento que eu chego na temperatura igual a zero, seria aqui, parte dessa estrutura é quebrada e algumas moléculas começam a estar na fase líquida, né? Então note que eu tenho um gelinho aqui ainda, mas eu tenho moléculas aqui que estão numa situação líquida, né? Então eu jogo energia para o sistema, mas essa energia não faz aumentar a temperatura. Bom, mas aí você pode perguntar, onde que vai essa temperatura? Essa temperatura, ou melhor, para onde vai esse calor que eu joguei, né? Ele não está sendo revertido em aumento da temperatura, mas ele deve estar sendo usado em alguma coisa, né? Eu não posso perder energia, a energia não se perde. Se eu joguei energia para o sistema, essa energia está sendo usada em alguma coisa. E a energia aqui está justamente sendo usada para quebrar as pontes de hidrogênio, né? Então, na fase sólida eu tenho todas as moléculas conectadas umas às outras através de pontes de hidrogênio. Quando eu chego numa temperatura específica, no caso aqui seria de 0 graus Celsius, eu começo a usar energia para quebrar as pontes de hidrogênio. Então a energia não vai ser revertida em aumento da temperatura, porque antes de aumentar a temperatura eu preciso quebrar as pontes de hidrogênio, né? Então as pontes de hidrogênio são quebradas nessa situação, nesse platô aqui, né? A energia que eu estou fornecendo para o meu sistema está sendo usada para quebrar as pontes de hidrogênio. Só a partir do momento que eu quebrar a última ponte de hidrogênio é que a energia volta a ser
usada para aumento da temperatura, que no caso vocês sabem que aumentar a temperatura significa aumentar o grau vibracional das partículas, né? Uma vez que a temperatura está relacionada com a energia cinética média das partículas. Então, a partir desse momento aqui, né, eu tenho uma situação... Deixa eu voltar aqui para tocar um videozinho, né? Um videozinho tocar aqui. A partir desse momento, eu não tenho mais pontos de hidrogênio para quebrar, né? Então a temperatura vai sendo aumentada linearmente com o acréscimo de calor e com o passar do tempo, né? Até chegar nesse ponto aqui, né? Quando eu chego nesse ponto, eu não tenho ponto de hidrogênio mais, mas eu ainda tenho conexão entre as partículas, conexão do tipo forças de Van der Waals que conectam as moléculas de água, né? Então, quando eu chego nesse momento, eu preciso de energia para arrancar uma partícula que está ligada com forças de Van der Waals nessas outras partículas para que ela vá para o estado de vapor, né? Então, nesse momento, eu começo a retirar partículas do meu sistema, e isso demanda energia, e essa energia então não vai ser revertida para aumento de temperatura, mas simplesmente para retirada de moléculas do sistema. Então só quando eu tiro a última partícula do sistema, retirar que eu digo aqui é tirar ela da atração com as outras partículas e deixar ela num estado solitário, né, vamos dizer assim, que seria o caso de um estado vapor, né, que as partículas estão tão distantes uma das outras que elas praticamente não interagem. Então aí quando eu retiro a última partícula do meu sistema, ou seja, a última partícula se transforma de líquido para gás, aí sim o sistema volta a aumentar a temperatura novamente, né? Então muito bem, pessoal. Quando eu tenho uma situação dessa aqui, né, que agora eu consigo identificar que existem duas temperaturas muito específicas aqui, que é a temperatura de 0 graus e 100 graus por causa da água, né, eu posso montar o que eu vou chamar a partir de agora de diagrama de fase. O que seria um diagrama de fase? Eu percorro uma variável e identifico qual fase que o sistema se encontra, dada cada um dos valores assumido por essa variável. Nesse caso aqui, eu tenho uma espécie de diagrama unidimensional. Unidimensional no sentido de que eu só tenho uma variável, no caso a temperatura. Certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que eu posso complicar isso aqui. Eu posso fazer um diagrama de fases bidimensional, com duas variáveis, e tentar identificar qual que é a fase para cada valor específico, cada par específico dessas duas variáveis. Nesse caso aqui é o mais simples, porque eu só tenho uma variável que é a temperatura. Então suponha que eu tenho uma linha, essa linha aqui, né, que representa cada valor de temperatura, que vai de 0 até o infinito, né, se for possível, né, e cada ponto ao longo dessa linha aqui representa uma dada temperatura. E a pergunta que eu faço é, para cada ponto nessa linha, qual que é o estado que a água se encontra? Então, por exemplo, qualquer ponto ao longo desse 0 até o 273 kelvins, que no caso seria 0 graus Celsius, eu tenho uma fase sólida. A água está em forma sólida, né, em forma de gelo, né? Então, independente de qual ponto que eu esteja, se mais para cá ou mais para cá, a fase é a mesma, a fase é sólida, certo? E a mesma coisa acontece entre 273 Kelvin até 373 kelvins. Qualquer ponto ao longo dessa linha aqui, que representa a temperatura, eu sempre vou ter líquido. Claro que uns pontos vão ter temperaturas maiores que outros pontos terão temperaturas menores, mas o que eles têm em comum é o fato de que, independente do ponto, desde que ele esteja nesse intervalo aqui, eu sempre vou ter água em forma líquida, né? Ah, é claro, deixar bem claro que isso aqui vale para pressão 1 atm, né? Daqui a pouco a gente vai perceber que um diagrama de fase mais complicado, um diagrama bidimensional, teria que levar em consideração também a pressão, né? Nesse caso específico aqui, eu mantive a pressão constante, igual a 1 atm, e eu quero ver quais os estados da água ao longo do eixo que representa a temperatura, né? E depois eu tenho, finalmente, né, a situação em que qualquer coisa acima de 373 kelvins, eu tenho vapor, né? Então aqui eu tenho um diagrama de fase simples,
unidimensional, em que eu mantenho a pressão constante e vejo quais são as fases para cada valor de temperatura, né? Então, como eu falei para vocês, eu posso complicar isso aqui da forma que eu queira, em termos de acrescentar novas variáveis, e eu posso, por exemplo, analisar não só a temperatura, mas analisar a pressão também. Então eu tenho um diagrama bidimensional. Aquela linha que eu mostrei no slide anterior é exatamente essa linha vermelha aqui, onde eu tenho temperaturas que levam a estado sólido, temperaturas que levam ao estado líquido e temperaturas que levam ao estado a vapor. Só que agora eu tenho uma situação mais completa aqui, né? Porque agora vocês estão percebendo que se eu abaixo essa linha vermelha mais para cá, eu nem tenho fase líquida, eu saio do estado sólido e vou direto para o vapor, dado para pressões extremamente baixas, né? Nessa situação particular de um ATM, que é a que a gente vive no nosso dia a dia, eu necessariamente passo de sólido para líquido antes de passar para o vapor, né? Mas se essa linha estiver mais baixa, eu passo direto do sólido para o vapor, né? E tem outras fases aqui também que eu não quero entrar em detalhes, né? Por enquanto eu quero analisar apenas esse estado sólido, líquido, vapor, né? Mas vocês estão percebendo que existem situações mais complicadas aqui, né? Eu tenho outras fases acessíveis ao meu sistema, mas eu não quero entrar em detalhes. Existe uma outra fase, que é essa aqui, que eu vou mostrar para vocês, que eu não sei se eu poderia dizer que seria uma quarta fase, mas na verdade é uma situação em que líquido e vapor praticamente não são identificáveis. É uma situação que eu não posso dizer nem se está líquido nem que está em vapor, né? É uma situação que a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouco, né? E o que eu quero chamar a atenção também, nesse diagrama que eu vou chamar de diagrama pressão-temperatura, ou diagrama PT, né? Pressão-temperatura, primeiro esse ponto aqui é o chamado ponto crítico. É exatamente o ponto em que, a partir dele, eu não consigo distinguir se o sistema está em fase líquida ou vapor, né? Aqui, antes de chegar nele, eu consigo estabelecer um limite entre o que é líquido e o que é vapor. A partir dele, isso aqui, eu não vou conseguir distinguir essas duas fases. E outro ponto que é particularmente interessante é esse ponto aqui, que é o chamado ponto triplo. Nesse ponto aqui, eu tenho uma situação em que eu posso, ao mesmo tempo, estar no sólido, ou no líquido, ou no vapor, né? Uma situação bastante interessante, né? Por exemplo, o que seria um ponto crítico, um ponto triplo num mapa, né? Vocês sabem que em Foz do Iguaçu, né, eu tenho, que é mais ou menos nesse ponto aqui, eu tenho um ponto triplo, que é onde está aqui meu mouse. No sentido que se eu dou um passo para a direita, eu caio no Paraguai, se eu dou um passo para a esquerda, eu vou para a Argentina, se eu dou um passo para trás, eu vou para o Brasil, né? Então é exatamente o que acontece no ponto triplo lá do diagrama pressão-temperatura. É uma situação que, se eu der um passo para cima, um passo para baixo, um passo para o lado ou para a esquerda, eu posso estar no estado sólido, eu posso estar no estado líquido, eu posso estar no estado vapor, né? Esse é um ponto particularmente interessante, né? Eu tinha mostrado para vocês o diagrama da água. Aqui eu tenho uma situação que é o diagrama do gás carbônico, né? E vocês estão percebendo que qualitativamente é a mesma situação, né? Eu tenho aqui o líquido, o gás, o vapor, né, no caso, aqui o estado sólido. A forma dessas linhas aqui, que separam essas fases, elas são qualitativamente idênticas à da água, apesar de ser quantitativamente diferentes, né? Mas qualitativamente elas são iguais, o que sugere uma espécie de universalidade, né? Mesmo quando eu pego outras substâncias, né? Por exemplo, quando eu pego... Bom, enfim, eu não tenho outros gráficos aqui, mas se você pega outras substâncias, você vai ter aparentemente o mesmo comportamento, apesar dessas linhas terem angulações diferentes, nessas linhas de transição aqui, mas essencialmente o que você tem é uma fase líquida que separa a fase sólida e vapor quando eu estou numa certa região de pressão, mas que quando eu abaixo essa região abaixo do ponto triplo, eu tenho situações em que eu vou
do estado sólido para o vapor sem passar para a fase líquida. E eu tenho também essa região amarela em que eu não consigo distinguir entre líquido e vapor. É uma espécie de estado mixto, né? Um estado misturado aqui que eu não consigo distinguir uma coisa da outra, né? E a partir de agora eu quero concentrar aqui nesse ponto crítico. Eu quero ver o que acontece nesse ponto crítico, e para isso eu vou usar um experimento com hexafluorido de sulfúrio, né? Não sei como é que chama isso aí, esse nome aí, mas eu vou chamar de SF6, para não ter problema na pronúncia dessa substância. Aqui eu tenho o diagrama da água, mas como eu falei para vocês, esse diagrama é análogo ao diagrama do SF6, né? Mas eu não consegui achar esse diagrama, mas eu vou usar o diagrama da água para vocês entenderem o que está acontecendo nessa substância SF6 aqui. Eu vou começar uma simulação, não uma simulação, mas uma filmagem aqui de um experimento, né? Em que, inicialmente, eu estou caminhando com o meu experimento ao longo dessa linha aqui, certo? Então eu vou começar numa região mais ou menos aqui nesse ponto e vou caminhar nessa linha. Caminhar nessa linha significa que eu estou aumentando a pressão e a temperatura de tal forma que eu fique nessa região delimitada aqui por essa linha, né? E eu vou caminhar com esse experimento até chegar nesse ponto crítico. E depois eu vou passar dele, eu vou chegar nessa região aqui, certo? Então vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Então, coloco aqui o experimento para rodar. Então, como eu estou em cima dessa linha, eu tenho uma situação que eu tenho vapor aqui em cima e líquido aqui embaixo, né? Eu estou caminhando, 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 caminhando. Vou chegar no ponto crítico daqui a pouco. Quando eu chegar no ponto crítico, olha só que legal. O menisco que separava o vapor do líquido, ele desaparece. Ele desapareceu. Eu estou nessa região. E agora eu me aproximo desse ponto crítico. E o que acontece aqui? Eu tenho uma situação de alta turbulência, né? Eu vou repetir o experimento aqui com calma para a gente poder analisar com cuidado, né? Então vou colocar aqui o experimento, né? Então, mais uma vez, né, eu estou caminhando com o experimento nessa linha, e ao caminhar dessa linha significa que eu tenho simultaneamente líquido e vapor. O líquido está embaixo, o vapor está em cima. Quando eu vou me aproximando do ponto crítico, o menisco que separa as duas fases começa a ser indistinguível. Até chegar um ponto em que, se eu ultrapasso o ponto crítico, eu já não sei mais o que é líquido, o que é vapor, né? Tá tudo misturado. E depois eu vou chegando nesse ponto crítico. Quando eu chego no ponto crítico, eu tenho essa situação. Uma situação de completa turbulência, né? Resumindo o que a gente acabou de observar, né, eu tenho essa seguinte situação. Eu tenho aqui o diagrama, né, eu tenho, nessa situação em que eu estou em cima, exatamente em cima dessa linha, eu tenho uma situação que eu tenho simultaneamente líquido e vapor, né? Então está aqui o vapor em cima e o líquido embaixo. Quando eu saio dessa linha e ultrapasso o ponto crítico, ou seja, eu estou numa situação mais ou menos nesse ponto, eu não consigo distinguir entre líquido e gás, entre líquido e vapor, né? E exatamente em cima do ponto crítico, eu tenho uma situação de turbulência, né? Então é o que eu observei aqui, tá? A princípio eu não sei explicar isso aqui, o que está acontecendo, né? Poxa, região turbulenta, como assim, né? Então, a princípio, eu não sei o que está acontecendo. Daqui a pouco, ou nas próximas aulas, a gente vai tentar fazer modelos matemáticos e computacionais para tentar descrever isso aí, né? Mas, por hora, é apenas uma descrição experimental. Eu estou descrevendo o que está acontecendo aqui nos meus experimentos, né? Ainda falando dessa região do ponto crítico, né, especialmente essa turbulência, eu tenho um experimento aqui chamado opalescência crítica, né? Que a ideia é o seguinte: eu pego um material com uma certa substância e vou jogar um laser nesse material. Esse laser pode ou não passar por esse material e ele é refletido aqui nessa parede, aqui, né, nesse anteparo, né? Então, a ideia é o seguinte, né, eu vou tentar contar o que vai acontecer antes de mostrar o vídeo, né? A ideia é o seguinte: eu vou começar o experimento com essa substância que está dentro desse container numa situação fora do ponto crítico.
A partir de agora eu vou chamar fora da criticalidade, né? Então, fora da criticalidade, eu não tenho situação de turbulência. Então, o laser passa bonitinho aqui por essa substância e bate bonitinho aqui no anteparo. Quando eu estou na situação crítica, ou seja, se eu escolho a temperatura e a pressão específica que faz com que eu caia lá na criticalidade, e sabendo que vai ter essa situação de turbulência, o laser ele é totalmente espalhado, o feixe do laser é totalmente espalhado e eu não consigo mais observar mais nada ali no meu anteparo, né? Então eu vou tentar mostrar para vocês o experimento. Então esse aqui, suponha que seja a tela do anteparo, né? É o que eu estou vendo, é o laser, é o feixe do laser que eu estou vendo, é a laser o feixe do laser que está chegando no meu anteparo. Então vocês estão percebendo que aqui já chegou na região crítica, né? Eu não consigo ver nada aqui, né? Olha só, repetir aqui o experimento, né? Eu fui falando enquanto estava rodando, né? Mas a ideia é que eu começo fora da criticalidade e aí eu consigo ver o laser perfeitamente, né? Só que eu ajusto as temperaturas e pressão de forma a chegar na criticalidade. E quando eu chego na criticalidade, eu não vejo mais o feixe. Olha só, o feixe, a luz do feixe espalhou completamente. O que eu vejo é uma névoa, né? Por que é uma névoa? Porque eu estou numa situação de turbulência. A substância entra numa situação de turbulência dado que eu estou na criticalidade, ou seja, dado que eu estou nesse ponto específico, ou seja, eu escolho uma temperatura e uma pressão de tal forma que eu esteja nesse ponto aqui no meu diagrama de fase, que é o ponto que eu chamo de criticalidade, né? O ponto crítico, né? Muito bem, então eu tenho aqui esse diagrama, né, que eu já mostrei para vocês, a pressão, a temperatura, mas eu poderia fazer um diagrama com outras variáveis. Então, por exemplo, em vez de usar pressão e temperatura, eu poderia usar pressão e volume, né? Na verdade, essa pressão e volume vai ser vai ser o diagrama de fase que a gente vai usar mais, né? Então, o que acontece aqui? O legal de fazer o diagrama pressão-volume é que eu consigo identificar aquelas transições de fase que a gente falou no começo, aquela questão de você ter uma situação que você aumenta a quantidade de calor no sistema, mas o sistema trava na temperatura, né? Então, seria uma situação nessa região aqui, né? Tá vendo? Uma situação líquido-vapor. Então, no diagrama de fase pressão-volume, eu consigo visualizar no diagrama essa situação em que há a existência simultânea de líquido e vapor, né? Então, só para identificar, nessa região aqui de pressão e volume, eu tenho o estado líquido, aqui eu tenho o estado de vapor, ou seja, grande volume, né? Baixa densidade, no caso, assim. Eu tenho vapor. A partir de um certo ponto eu tenho o que eu vou chamar de gás aqui, né? Que há uma distinção entre gás e vapor. O gás é uma situação em que não importa se eu percorro uma situação de mesma temperatura, eu continuo com o meu sistema sem fazer transições de fase, né? Então isso aí seria o estado que eu vou chamar de gás, ao contrário do vapor, que se eu percorro uma mesma isoterma, eu tenho as transições de fase, né? Essa é uma definição mais técnica aí de o que seria vapor e o que seria gás, né? E aqui cada linha dessa aqui é uma isoterma. Então eu tenho uma isoterma em que, se eu percorro essa isoterma, eu não tenho transições de fase, o sistema sempre fica no estado de baixas densidades, né? Então isso eu estou chamando de gás. E existe uma isoterma especial aqui para a nossa análise, que é a isoterma que passa nesse ponto, que é exatamente o ponto crítico, aquele ponto que acontece as turbulências, né? Nessa situação aqui eu vou chamar de isoterma crítica. Certo? É a isoterma que separa, ou melhor, a isoterma que passa em cima do ponto crítico. E abaixo dessa isoterma crítica eu tenho as outras isotermas, as isotermas subcríticas, né? Nas quais eu tenho deixa eu voltar aqui. As isotermas nas quais eu tenho as transições de fase, né? Então se eu percorro um experimento em cima dessa isoterma, vai chegar um momento em que
eu encontro um platô, então eu tenho um platô aqui, essa isoterma está passando por esse platô, e a partir de um certo momento essa isoterma volta a crescer, né? Só para ilustrar experimentalmente o que eu acabei de falar, né? Então, suponha que eu tenho aqui uma substância, o dióxido de carbono. Cada linha dessa aqui é uma isoterma, ou seja, são experimentos feitos de forma a variar a pressão e o volume, mas sempre mantendo a temperatura constante, né? Usando aqueles exemplos das aulas passadas, seria usar um sistema em cima de um reservatório térmico. Então a temperatura do sistema sempre vai ser igual à temperatura do reservatório térmico, mesmo eu mudando pressão e volume, né? Então cada linha aqui representa uma isoterma, os pontos aqui são os pontos experimentais, né? Então vocês estão percebendo que na medida que eu vou aproximando de uma isoterma próxima da isoterma crítica, essas linhas vão ficando mais horizontais. E a partir do momento que eu uso isotermas abaixo da isoterma crítica, eu tenho esses platôs aqui, né? Esses platôs são situações em que eu tenho coexistência de vapor e líquido. Então significa que eu estou jogando energia para o meu sistema, mas o sistema não tá mudando de fase. O que ele está fazendo é transformando... o que ele está fazendo é transformando a energia que eu estou fornecendo a ele para liberar as partículas das forças das outras partículas, né? Não está sendo usado necessariamente para fazer a mudança de fase. Muito bem. Aqui só para colocar outros gráficos aqui, né? Esses gráficos são complicados de se entender num primeiro momento, né? Então, para tentar ajudar vocês, eu coloquei vários gráficos aí para vocês tentarem achar o que vai trazer mais informações aí para vocês, né? Então, depois em casa, eu gostaria que vocês analisassem aí com cuidado, aí, de forma eu visualizo esse diagrama PV e, consequentemente, o diagrama PT, né? O diagrama pressão-temperatura, né? Então, eu trouxe aí uma coleção aí de gráficos, depois vocês podem dar o pause aí na tela e tentar ver. Olha só, nesse caso aqui está bem explícito aqui a isoterma crítica, né? Então, essa isoterma é aquela que passa em cima da temperatura crítica, né? Então, nesse ponto aqui eu tenho não só a temperatura crítica, mas eu tenho a pressão crítica. E eu tenho também o volume crítico, né? Ou seja, o ponto no qual eu tenho aquelas turbulências que eu mostrei para vocês, né? E para finalizar, né, pessoal, já que eu tenho essas informações de temperatura crítica, pressão crítica e volume crítico, eu poderia montar um gráfico reescalado de forma a tentar ver o que seria comum entre as partículas, entre as substâncias, né? E o que emerge é uma situação interessante, porque nesse caso aqui eu fiz um gráfico da temperatura dividido pela temperatura crítica para cada um desses 9 elementos aqui, 9 substâncias diferentes, né? E divido e faço em função da densidade dividido pela densidade crítica de cada um desses 9 elementos. E o que vocês estão percebendo aqui é que todos os pontos experimentais, independente da substância, eles colapsam numa mesma função. No caso aqui é uma função tipo lei de potência, com um expoente igual a 1/3. Tá vendo? Beta igual a 1/3 aqui, né? O que significa isso, né? O que significa esse 1/3? Significa que essa linha, que é uma espécie de linha universal, né? Porque todos os pontos empíricos de 9 substâncias diferentes colapsam nessa linha. E essa linha, ela nada mais é do que o gráfico da densidade da fase vapor menos a densidade na fase líquida de uma dada substância, né? Essa relação é totalmente dependente da temperatura menos a temperatura crítica elevada a um expoente 1/3. Né? E esse 1/3 aí ele é comum a todas as substâncias, né? É uma espécie de expoente universal aí que descreve esse sistema, né? Então aqui mais gráficos, aqui é a mesma coisa, né? Só para vocês terem uma diversidade aí de imagens para poder entender o que está acontecendo aí, né? Então, e para finalizar aqui a aula, né, eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa que a gente vai explorar bastante. Cada substância tem a sua temperatura crítica, tem a sua pressão crítica, tem seu volume crítico.
Então esses parâmetros eles são parâmetros particulares. Cada substância tem seu próprio. Só que interessante é que quando eu faço a divisão quando eu reescrevo esses parâmetros de uma forma apropriada, por exemplo, se eu multiplico a pressão crítica pelo volume crítico e divido pelo R, a constante universal dos gases, multiplicado pela temperatura crítica, aparentemente eu tenho valores que são os mesmos, independente da substância. No caso aqui, alguma coisa em torno de 0,3. Né? Então eu tenho aqui uma espécie de valor universal. Certo? Eu tenho uma espécie de universalidade aqui. Apesar das particularidades, eu tenho valores universais aqui. Pelo menos é o que está sugerindo aqui os dados. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui algumas relações, por exemplo, calor específico de uma dada substância, ela depende desse Tzinho, onde Tzinho é a temperatura que o meu sistema se encontra, menos a temperatura crítica. E normalizado pela própria temperatura crítica. Né? Então, como eu falei para vocês, temperatura crítica é um parâmetro que depende da substância, é um parâmetro particular. Né? Mas, quando eu faço para várias substâncias, eu percebo que, apesar delas terem temperaturas críticas particulares, o expoente dessa relação aqui, que seria o alfa, ele é muito parecido para diversas substâncias, ou várias substâncias. Olha só, sempre em torno de 0,1, 0,2, 0,11, 0,13, 0,11, 0,2. Então são muito próximos esses expoentes. Né? A mesma coisa acontece por esse beta aqui, que é o cara ou o expoente que descreve a diferença de densidade, como eu acabei de falar. Né? Beta é sempre em torno de 0,30 e alguma coisa. Né? Então todas as substâncias têm alguma coisa de beta em torno de 0,3, apesar delas terem parâmetros críticos diferentes. Então, e outras quantidades, né? Por exemplo, compressibilidade térmica, que é a capacidade da substância de aumentar a temperatura frente ao aumento de pressão. Né? Então, eu tenho também um expoente, que é o expoente gama, que ele é universal também. Ou o comprimento de correlação, né, que mede o grau de interação entre duas partículas que estão a uma certa distância. Né? Então, essa quantidade também é regida por uma relação tipo potência, dessa forma aqui, cujo expoente também tem caráter universal. Né? Muito bem, pessoal. O que eu gostaria de falar na aula passada, na aula que vem, né, para tentar explicar o que a gente apresentou aqui nessa aula de experimentos, né, é tentar mostrar para vocês que eu preciso de uma equação para explicar os fenômenos de transições de fase que leve em consideração as interações entre as partículas. Então, esse ponto é essencial, que eu gostaria que vocês pensassem. Até a aula passada, a gente estava lidando com gás ideal. O que é um gás ideal? O gás ideal é aquele que não há interação entre as partículas. As partículas não interagem, é um gás extremamente rarefeito, extremamente diluído. Né? Então não há interação entre as partículas. Só que quando eu considero um gás ideal, eu perco uma coisa extremamente importante, que são as transições de fase. Eu não consigo explicar essas transições de fase num gás ideal, porque as transições de fase são essencialmente o resultado das interações das partículas. Né? Então o que eu quero fazer na aula que vem é pegar a equação dos gases ideal e tentar modificar ela de tal forma que eu consiga embutir a interação das partículas dentro dessa equação. E aí o que vai resultar nessa equação, o modelo de Van der Waals. Né? Então o modelo de Van der Waals é uma modificação na equação dos gases ideais de forma a colocar de forma bem simplista a interação das partículas. E aí eu vou mostrar para vocês que o modelo de Van der Waals vai ser capaz não de descrever totalmente as transições de fase, mas pelo menos descrever qualitativamente as transições de fase. Né? Pessoal, muito bem. Então, por hoje é só. Nos vemos na próxima aula para falar sobre modelo de Van der Waals. Grande abraço.